Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao estudo dessa noite, em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé. O nosso evangelho hoje tem como tema Problemas do Amor, que está no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Antes de dar início ao nosso evangelho, vamos primeiro lembrar que as palestras públicas acontecem aos domingos, às 19 horas, no Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé. E junto com as palestras, acontece a evangelização infantil para crianças acima de 3 anos de idade. Agora vamos fazer a nossa oração inicial. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ilumine nessa noite de oração, nessa noite de aprendizado, e que possamos aprender e colocar um pouquinho dessa doutrina tão consoladora em nossa vida. Que assim seja, muito obrigada. Começa assim o nosso evangelho. Problemas do amor. Que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento, em todo discernimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. O amor é a força divina do universo. Então nós sabemos que o amor move o universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Então, nós temos que aprender a aplicar o amor na nossa vida. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando a pessoa só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em aumentar seu patrimônio material, não pensa em melhorar espiritualmente, não pensa em ajudar o outro, isso nós podemos chamar de avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Então, se ele acha que ele é o centro do universo, que tudo que ele tem que, se nós achamos isso, que tudo que a gente junta tem que ser para nós. Então, isso nós vamos lembrar que nós somos uma pessoa egoísta, que só pensamos no nosso próprio bem-estar. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz como manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Então, a pessoa que não liga para o que o outro pensa, que só fica preocupada com os seus valores, que se julga o centro, ele é uma pessoa invejosa. Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, a gente tem que lembrar que Paulo escreveu muitas cartas, né? E as cartas dele eram educativas. Formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Então, Paulo recomenda que a pessoa tenha conhecimento e discernimento, que ela tenha conhecimento das leis divinas e que ela saiba discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Aquilo que ela vai, e sempre pensando que não é só a matéria, que a gente tem que primeiro louvar a caridade, louvar melhorar os nossos sentimentos, para poder seguir as leis divinas. Então ele fala ainda, instruamo-nos, pois, para conhecer. Então ele pede para que a gente se instrua para conhecer. Então a gente tem que estudar para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Só que não adianta só estudar sem aplicar em nossa vida. E para aplicar em nossa vida, nós temos que melhorar os nossos sentimentos. Então, nós temos que educar os nossos sentimentos para a gente saber o que é bom e o que é ruim. Lembrando que não é só bom para nós, é bom para todos, principalmente a caridade. Cultura intelectual e aprimoramento moral
são imperativos da vida. Então, nós temos que ter cultura, aprender e aprimorar moralmente, que são nos melhorar como pessoas. E isso é que vai nos levar a manifestar o nosso amor. Então, cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Então, isso vai nos aproximar de Deus. Quando a gente tem uma cultura intelectual e aprimora os nossos sentimentos para que nos possamos tornar pessoas melhores, pessoas mais caridosas, pessoas com sentimentos de amor no coração, nós estaremos mais próximos de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer. Tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Então nós temos que crescer em valores espirituais. Então nós temos que crescer através do nosso aperfeiçoamento moral, crescer os nossos sentimentos, melhorar os nossos sentimentos, para que a gente possa educar e lembrar que às vezes a gente quer não querer egoisticamente, não querer com avareza e não querer com inveja, sempre pensando muito no outro, pensando que a nossa evolução se dará através daquilo que a gente vai cultivar dentro do nosso coração. A conversão da força divina do universo, como Emmanuel nos assinala, em resultados do simples querer, como a avareza, o egoísmo, a inveja, nos estagna a evolução espiritual. Então é aquilo que nós falamos, né? Se a gente ficar só querendo ter uma vida muito pela porta larga, uma vida muito feliz, uma vida sem problema, uma vida de muito conforto, sem nos melhorar espiritualmente, vai nos estagnar a nossa evolução espiritual. Querer é poder, já diz o ditado popular. Para poder, primeiro, precisa-se querer. Deus nos dá o livre-arbítrio, relacionado ao querer, refletido ou não. Então tudo podemos. No entanto, como disse Paulo aos Coríntios, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então nós podemos, Deus nos dá a oportunidade, através do livre-arbítrio, de escolhermos diariamente. Mas nós temos que observar o que nós escolhemos, porque tudo tem consequência. Então, se nós queremos só conforto, se nós queremos só vida mansa, nós queremos só coisas para nós, materiais, crescer cada vez mais, nós podemos esquecer da parte espiritual, da parte que é a mais importante, né? Da parte da melhoria dos nossos sentimentos. Então, nós temos que pensar que a gente pode tudo, mas nem tudo que nos convém. Então, vamos lembrar disso. Nesse sentido, devemos sublimar o nosso querer para que a nossa potência espiritual seja consonante com as leis divinas. Então, querer de acordo com aquilo que Deus determina para nós. A conjugação entre o amor e a instrução é um lema deixado pelo Espírito da Verdade, na sua excelsa lição. Então vamos pensar um pouquinho agora, vamos refletir. Então nós devemos sublimar o nosso querer, nós temos que educar o nosso querer, para que a nossa potência espiritual seja consonante com as leis divinas, né? Então nós temos que querer com amor, a gente tem que pensar muito no nosso aprendizado interior, melhorar os nossos sentimentos, pensar na caridade, pensar no próximo, não ser egoísta. A conjugação entre o amor e a instrução é um lema deixado pelo Espírito da Verdade, né? Então a gente tem que se instruir e amar. Que saibamos discernir quando o nosso querer não nos convém. Então a gente tem que aprender
a observar como que está indo a nossa vida, o que nós estamos escolhendo no dia a dia. Se nós estamos escolhendo uma vida fácil ou uma vida onde a gente aprende, a gente se melhora e a gente segue as leis divinas. Amemos de modo incondicional, sem intuito de levar vantagem, pois uma vantagem refletida que se encerra em nós mesmo nos afasta de Deus, pois suas leis são solidárias, justas e benevolentes. Então nós temos que pensar que as leis de Deus são justas e benevolentes, e nós temos que agir de acordo com elas. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que tenhamos uma boa semana. Que assim seja. Muito obrigada.